Noite. Estamos iniciando mais um Tertúlias com você. Hoje é, dia 9 de agosto de 2022. Tertúlias com você recebe dois convidados hoje. Nossa tertúlia literária vai conversar sobre poesia de aluvião. Que é isso, hein? Hoje eu recebo Fabrício Brandão, ele que é de Ilhéus, editor da revista cultural eletrônica Diversos Afins, ele que é poeta, que é graduado em comunicação social pela Universidade Federal do Espírito Santo e é mestre em letras, olha só, letras, linguagens e representações pela nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu recebo também o poeta e advogado Geraldo Lavigne. Ele que é de Ilhéus, mas está perdido pelas bandas de São Paulo. É isso aí. E o pessoal vai chegando e a gente vai caminhando. Mas antes de eu chamá-los à tela para se juntar a mim aqui nessa nossa tertúlia literária, eu queria fazer os dois lembretezinhos deste mês especial de agosto. Primeiro, da importância da amamentação. Dia 2 de agosto é o Dia Mundial de Incentivo à Amamentação Materna. E aí a gente prolonga isso para o mês todo, né? Um mês de agosto, um mês de incentivo à amamentação materna, a importância do leite materno para a transmissão da saúde, da alimentação, da nutrição e do amor. Então, fica a dica, né? Para que a gente não preconceitue ou sexualize o ato da amamentação, que que é uma coisa natural, né? E tem que ser respeitada e incentivada. Então, fica a dica. A segunda é o nosso Agosto Lilás. Todos contra o Satanás. Não é isso não. Agosto Lilás. Infelizmente a gente tem que falar da questão da violência contra a mulher e defender, então, na nossa posição de homens, a gente deve se posicionar, devemos nos fazer presente nesse debate e juntar as nossas vozes com as vozes das mulheres para que a gente dê um basta à violência contra a mulher. Então, fica aí também essa dica do Agosto Lilás. Dito isso, vamos conversar sobre poesia. Vamos conhecer um pouco mais de Fabrício Brandão e Geraldo Lavigne? Vamos saber o que é essa poesia de aluvião? Então, segue a gente, porque está só começando. Eu vou aqui fazer o nosso convite, né? Convidados de hoje. Vamos esperar aí. Então, bem-vinda, Paula, que sempre está aqui nos acompanhando, né? Nossa assistência internacional. Rita Santana, grande Rita, forte abraço. Geraldinho, seja bem-vindo ao Tertúlias com você, meu irmão. Muito obrigado. Fabrício já chega bagunçando tudo. Vira o vídeo, moço. Pois aí, boa noite. Respeitando a ordem de entrada, e que não bagunçou, Geraldinho, como é que você chega para a nossa tertúlia? Diga aí, seus sentimentos, expectativas e emoções. Chego com muita alegria poder falar sobre a poesia em nossa região do sul da Bahia, né, nosso território, o meu território de nascença, meu território de afinidade, de raízes. Então, poder conversar sobre nossa terra, sobre literatura em nossa terra é de fundamental importância para mim. Chego com muita alegria aqui para poder participar dessa noite, sabendo que você promove com frequência e com qualidade essa tertúlia literária que há muito tempo vem divulgando a literatura também de vários espaços. Maravilha. Pronto. Agora, Fabrício, agora passo a vez para você. Diga você. Boa noite, Tássio. Boa noite, Geraldinho, querido. Obrigado pelo convite. E é uma honra, assim, sabe, poder
compartilhar, falar um pouco sobre poesia no seu espaço, né? Um espaço que vem militando aí pela causa já há algum tempo, né? E que aproveita aí essa potencialidade aí do digital para espalhar o pensamento e a arte, né? Obrigado pelo convite. Vamos que vamos, né? É isso aí, vamos que vamos, com certeza, né? Então vamos dar um alô aqui pro pessoal que está chegando, ó, Cláudio está aí com a gente, Sena, e Eline Lopes, Glorinha, Neuza, tem muita gente boa, Rafael Paturi, e aí o povo está chegando. Então, sejam todos bem-vindos. Sena. Sena, Sena Elias Sena, Elias Sena, Isso. E Rita Santana, que fazem parte do Poesia de Olivian, já estão presentes aí na audiência, isso é muito bom também. Desculpa ter te interrompido, mas achei que era importante anotar a presença delas aqui. Ótimo, é porque tem gente que quando aparece o nomezinho diferente do que a gente conhece, às vezes dá um branco. Eu vi o Sena, eu falei, conheço, mas fugiu o nome, aí você me salvou. Aí a gente aproveita o seguinte, nós vamos falar sobre o livro, mas antes da gente falar sobre o livro, chegou o parente aí, seu, eu entrego logo, aí ó, ela rindo. Ó. Antes da gente falar um pouco mais sobre o livro, sobre os poetas, sobre tudo, eu já vou fazer um convite para todos, para vocês, os dois que estão aqui, e para os que estão nos assistindo, para na última terça-feira aparecerem aqui, né, para novamente a gente falar sobre o livro e agora apresentar as poesias, né, o nosso recital poético do final do mês. Então, já fica a dica, já fica o convite, cola com a gente no recital poético na última terça-feira do mês de agosto. Certo? Mas vamos lá. Antes eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Eu vou sempre agora respeitar a ordem de chegada. Então eu vou começar sempre com o Geraldinho. Você vai ficar para depois. Mas a pergunta é sempre para os dois, tá? Quando tiver alguma coisa específica, mas quando eu não especificar, a pergunta vai para os dois. Tá? Mas a primeira pergunta que eu quero que vocês contem um pouquinho como é que vocês se descobriram, né? Poetas, escritores, como é que chegou a arte, né, na vida de vocês. Então conta um pouquinho dessa história pra gente, Geraldinho, pois a gente ouve Fabrício. Eu fui me aproximando da literatura ao longo do tempo, assim, e a literatura se tornou uma forma de expressão, acho que isso é muito frequente entre as pessoas que escrevem, né? Uma forma de linguagem, de desabafo, de poder dialogar consigo e com os outros, às vezes de tratar de temáticas que a gente não é capaz de abrir o coração e conversar no olho a olho, mas que é capaz de falar e deixar registrado num texto. Agora a literatura ela começou a tomar corpo na minha vida como uma intenção de deixar registrado esse conteúdo na forma de literatura mesmo, aí no começo da minha fase adulta, lá pelos 18, 20 anos, eu sei que ainda é uma fase adulta bem inicial, né? Mas assim, que eu diga que a gente toma por adulto a partir dos 18 anos, né? Claro que a literatura teve contato antes disso, mas não um contato com a pretensão, assim, de produzir, de escrever texto, de registrar, de deixar isso anotado. Agora é engraçado que apesar de eu ter essa intenção de escrever e de fazer literatura, o processo de amadurecimento, de formação como poeta, ele demorou bastante e depois, passados alguns anos, eu fui só perceber isso, que esse processo, na verdade, ele durou ali das publicações que eu fiz de 2011 até as de 2016. Então, uma coisa é a gente, quer dizer, uma coisa fui eu ter a intenção de escrever poesia, outra coisa foi o auto-reconhecimento como poeta. Então, essa fase de amadurecimento do escritor, do contato, não que eu me considere hoje um grande escritor, super amadurecido, não é isso. Mas que eu atingi ali algum nível de qualidade que eu passei a ter esse auto-reconhecimento como poeta, que foi lá no livro Massapê, Solo de Poesia, que vem a ser o quarto livro que eu publiquei já no ano de 2016. E que é um livro que fala desse meu espaço de nascença também, né? Da minha terra, da minha ligação com a terra, essa força telúrica que existe
na cultura cacaueira e também na vida das pessoas, né? Sempre ligadas ao solo de onde nascem, né? Então a literatura tem todo esse aspecto comigo, assim, e acho que tem esse processo de amadurecimento, tem esse início da fase de querer deixar uma literatura, de registrar uma literatura, né, como escrito, e essa fase de amadurecimento, de autorreconhecimento. Acho que seriam esses aspectos, assim. Maravilha, maravilha. Tá certo. Agora, Fabrício, pode falar. Os Nos últimos conte. serão os primeiros. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas nos conte aí como é que você se descobriu, ou como é que descobriram você como poeta, como artista, como... Enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente. Rapaz, eu comecei minha intimidade com a leitura através dos gibis, né? Eu tinha coleção de gibis e minha primeira... Tirante aí a coisa de você ser educado pelas escolas com a matéria de literatura, onde você tinha que ler aqueles livros direcionados ali para uma avaliação e tudo mais. Minha primeira leitura está ligada aos gibis, né? E nesse universo foi o primeiro atrativo, assim, a primeira coisa que me tocou, assim, aquele tipo de narrativa, imagética e tudo mais. Agora o desenvolvimento porque assim, não há a pessoa, o cara que escreve, o Fabrício que escreve, sem passar primeiro pela leitura, né? E pelas influências, assim, por tudo que a gente pode assimilar que está no mundo, que a gente transforma em coisa nossa também, né? E vem as primeiras produções vêm ali ainda no final ali dos anos 90 ali e tal. Eu me lembro de coisas que eu escrevia e sempre foi a poesia, né? Muito mais do que a prosa, apesar de já ter escrito algumas coisas em prosa, já ter saído em prosa também, em coletânea e tal. Algumas antologias de poemas e muito também na seara digital, né? Que a gente acaba sendo publicado aí com essa virada do eletrônico, né? Esses novos espaços, essas novas possibilidades e tal, assim, sempre foram lugares assim muito interessantes para mim. E eu milito na seara digital com a revista, você sabe disso. E sou a Falaremos cria dela. desse universo. Sou a cria desse universo digital. Mas esse começo vem realmente de exercícios, assim, na busca por um formato. Tanto que quando eu olho para trás, assim, vejo os textos mais antigos e comparo com a forma como eu escrevo hoje, primando por uma coisa que eu acho essencial para mim, que é a síntese, por exemplo, e com todo o aprendizado do caminho, assim, que a informação, né, a gente nunca está pronto, né, a gente não existe acabamento, não existe uma formação constante, né, sempre aprendendo com a leitura dos outros, sempre, né, então, assim, não somos seres acabados, assim, eu acredito muito nisso. E hoje eu percebo, assim, a minha poesia muito mais... eu me sinto que eu tomei muito mais posse dela hoje em dia do que como quando eu comecei, que era uma coisa mais incipiente, que eu não sabia aonde as coisas iam dar. Mas é que num determinado momento, algumas pessoas foram lendo, foram gostando e foram me incentivando a seguir adiante, né? Então, aí depois você começa a ter uma noção mais apropriada dos caminhos, assim, né? E se sentir um pouco mais seguro, né, para se colocar nesse ofício, né? É isso. Perfeito. Você falou uma coisa interessante. Que o Geraldinho também falou, de certa forma, sobre isso, que a gente nunca está pronto, né? A gente nunca se sente pronto. E eu acho que é isso, essa inquietação nossa, né, enquanto escritor, enquanto poeta, tem que ser e tem que existir. E a segunda é que antes de a gente escrever, a gente tem que ler, não tem como fugir disso, né? E eu tava em um dos grupos de literatura que a gente tem, ele participa, um grupo de autores, né? Aí estava tendo uma discussão justamente sobre isso.
né? Alguns falando que eles escrevem, eles se consideram escritores, mas não leem. Aí eu falei, ah, como assim? Como é que se forma, né, escritor, como é que se forma poeta sem ler, sem consumir a literatura? Não tem, é uma construção. E eu não estou falando de literatura no sentido de livro, né? Que nós somos apaixonados, eu sei que vocês são também, né? Pelo livro físico, né? Nós somos, a gente gosta de papel. Eu gosto do cheiro. Mas não estou falando, até a literatura digital, né? Os e-books e a produção, né, que a gente tem no Instagram, que a gente tem vê nos blogs, no próprio YouTube. Enfim, é isso. Mas agora a gente falou, né? Geraldinho contou um pouco da história dele, e você contou um pouco, Fabrício, da sua história. E como é que vocês se encontram, né? Como foi esse encontro literário de vocês para parir esse filho aí que vocês organizaram, né? Fala pra gente aí. Agora eu vou deixar aí quem quiser falar, um dos dois. Fala. Ah, eu passo essa bola para Geraldo aí, ó. Geraldo que fez a movimentação, movimentou a provocação inicial aí. Vai, Geraldinho. Vocês ficam me apertando. Então, eu acho que antes de... Falhou aqui um pouquinho, então vou voltar. Eu acredito que antes de eu falar a respeito dessa parceria que eu considero muito bem sucedida, que a gente fez para poder montar o livro, acho que vem a aproximação entre Geraldo e Fabrício, né? Que criamos um laço muito forte de amizade, de consideração. Eu admiro muito o trabalho de Fabrício, de Leila. Então, antes da possibilidade de produzir esse livro está esse respeito, né, que eu tenho por Fabrício e essa admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho que ele desempenha, pelo trabalho que ele lá faz. Muitos anos atrás, acredito, eu não lembro se foi pessoalmente, acho que foi pessoalmente, o Fabrício até, quando publicava a DA, tinha um outro modelo que a DA tinha, né, assim, visual, mas já nesse perfil que ela tinha, a gente se encontrou, o Fabrício me falou a respeito da questão de que ele publicava, de que ele procurava autores recentes, então foi dali de muitos anos atrás, que a gente vem se aproximando e fazendo muitas coisas e conversando, batendo papo, discutindo a literatura e esse amadurecimento tinha que desaguar em um projeto bonito, né? E acredito que esse projeto que foi Poesia de Aluvião, esse trabalho que a gente fez, que foi um trabalho extremamente cuidadoso, que a gente se dedicou muito, bastante tempo, é resultado dessas aspirações comuns que temos, né? E de todas essas discussões também a respeito daquilo que temos contato na literatura, né? Um apresentando ao outro sobre isso. Eu conversei com o Fabrício sobre a possibilidade da gente tentar organizar esse livro falando de poetas do litoral sul da Bahia, que a gente pudesse catalogar uma parte, né, sem a finalidade de esgotar esses autores, claro, mas que a gente pudesse catalogar uma parte que a gente considerava significativa para a literatura sul-baiana. E a gente foi discutindo aí, passo a passo, a conformação do livro, né? E a possibilidade de submeter ela para uma editora independente que se alinha à nossa forma de pensar, que milita também o Fabrício está mostrando a capa aí do livro, né? Submetemos para a editora Patuá, que milita nesse mundo da poesia, e que é uma editora independente que luta contra questões editoriais que muitas vezes afastam a possibilidade de publicação dos autores com início de carreira, né? E não estou falando isso a respeito dos autores que nós publicamos, mas a respeito da editora, porque temos autores consagrados aqui no livro também, que já têm carreira bastante desenvolvida. E a gente foi discutindo a respeito disso e pensamos aspecto a aspecto do livro, desde a escolha das pessoas,
a representatividade dessas pessoas dentro do espaço geográfico, do espaço social, do espaço político. Foi um livro que ganhou muita de nossa atenção, assim, ganhou não, recebeu muita de nossa atenção e recebeu muitas e muitas horas de trabalho, né? Acho que eu falei bastante sobre isso, eu gostaria que o Fabrício continuasse, então, para eu não terminar falando sozinho. Ah, pois foi um encontro muito feliz, assim, e como o Geraldo estava falando, o que antecede essa união aí de esforços é a nossa amizade, né? O nosso respeito mútuo, né? A nossa consideração, a apreciação, né? Enquanto parceiros de escrita, né? Também, e de estarmos aí diante de um terreno comum, né? De experiências e tal com a literatura, né? E eu diria sempre que o meio digital é quem vai arregimentar tudo isso, né? Independente dos territórios geográficos e tudo mais, o papel do digital é fundamental, né? Ele vai catapultar vários encontros aí. Verdade. Então eu sempre digo que nada, eu sempre digo que todos os eventos que eu participo, as produções que eu faço e tudo mais, assim, tudo que eu tenho movimentado em matéria de literatura, em arte, cultura, nada disso teria sido possível se não fossem as possibilidades, né, que foram desenvolvidas através do trabalho na grande rede, né? Então, os encontros, né, ainda com pessoas na mesma cidade, como é o caso do Geraldinho e tal, que hoje está em São Paulo, mas, assim, todos foram motivados por aquilo que... todos esses encontros foram motivados, né, por esse movimento que acontece a partir da rede. Então, assim, poder encontrar com o Geraldo nesse convite maravilhoso, né? Nessa possibilidade de criar, de pensar assim, algum recorte, né? Um pequeno recorte, mas ainda assim representativo, né? Bastante representativo, com 15 nomes, né? Que foi o Poesia de Aluvião, né? Que está sendo, né? Que estamos lançando, né? Ele é recente, ele é novo, é um filho que tivemos agora, né? Todos juntos com os autores e tal, e como todo recém-nascido, a gente mima ele, né? Então, assim, e ter o apoio de uma editora relevante também, como a Patuá, olha lá o Geraldo mostrando aí. A Patuá, que para mim, na minha avaliação, é uma das... A editora Patuá de São Paulo tem 11 anos de caminhada, assim, a DA tem 16, eu vi a Patuá surgir, né, como iniciativa do Eduardo Lacerda. E ter o apoio da Patuá para o projeto foi fundamental, porque vai se alinhar com essas possibilidades de produção independente, né, que a gente vê no meio digital. E nós fazemos parte disso, nós somos crias desse ambiente de possibilidades. Então, olha, o Geraldo está até mostrando aí, na curva do rio aí de Poesia de Aluvião, são uns 15 nomes aí, né? Navegando esse rio aí da poesia, das possibilidades poéticas, enfim. Então ver esse livro surgir também olhar com um carinho todo especial para a produção que é feita aqui, né? Parte da produção, como disse o Geraldo, a gente não fez um recorte definitivo. Nenhum livro tem a pretensão de esgotar nada, né? As vozes estão aí, tem outros, enfim. É isso. Tá certo. Vocês falaram da Patuá, né? Parabéns à editora Patuá por ter, né, encabeçado, ter se juntado a vocês nesse projeto. E o menino tá aqui, ó, Efson deixou até um recado aqui, deixa eu resgatar aqui o comentário de Efson, falando sobre isso. É um excelente livro, parabéns pela escolha dos poetas, e os poemas sinalizam positivamente para o chão Grapiúna, né? A gente tem essa discussão da questão da literatura do cacau, né, de não... e mais ampla ainda quando a gente fala de Sul Bahia, né? E aí falamos do nosso Flisba, né, que é outro filho nosso, e todos os três aqui, direto ou indiretamente, sempre estiveram envolvidos com
com o nosso coletivo, né, do Festival Literário Sul Bahia. Mas o filho de vocês tem nome, sobrenome e tem ainda um apelido, né? Então é Poesia de Aluvião, Novos Territórios da Literatura Sul-Baiana. Eu quero que vocês expliquem um pouquinho de onde é que vem esse troço aí. O que é que... Explica para o nosso povo, quem de acha esse negócio desse aluvião aí, dessa poesia de aluvião, né? E novos territórios, mas você está falando de Bahia, que novo território é esse aí? Explica essa bagunça que vocês fizeram aí pra gente, vai. Diga aí, desenrola aí, desenrola. Geraldo, fala, Geraldo. Lá vou eu de novo. Então, esse título, ele pega emprestado uma expressão jurídica, né, da propriedade de aluvião, que é uma espécie de aquisição da propriedade, uma forma de aquisição da propriedade imobiliária, que se refere a uma questão, naturalmente, da terra, né? Então, à medida que os depósitos sedimentares que o rio leva aí para a margem de uma determinada propriedade, a aquisição da propriedade, quer dizer, um acréscimo de propriedade por esse sedimento que vai ali formando um território maior, digamos assim. Então, a nossa ideia com o título, né, e aí isso vem desde o início do projeto, né, Fabrício, desde quando a gente pensou, quando eu convidei Fabrício para a gente pensar esse livro, e aí já tinha essa ideia do título, era justamente falar a respeito de um território sul-baiano que cresce em termos de literatura, quer dizer que ele se forma cada vez maior através da sedimentação de novos autores que se agregam ao território sem que outros deixem de fazer parte desse território. Então, o que a gente tem ao longo do tempo é a formação de um território sul-baiano de literatura cada vez maior, né? Ainda mais com a qualidade e a intensidade da produção na literatura no sul da Bahia, né? Então, a ideia do livro é justamente falar sobre isso, é trazer esse movimento de novos autores, que nós não estamos revelando esses autores, mas, na verdade, falando sobre esses autores que já estão com alguma carreira, com um encaminhamento na área da literatura e que a gente considera que são de forma muito importante para esse território. Opa, deu um cortezinho no final. Eu disse que autores que nós acreditamos que somam de forma muito importante para o nosso território. Eu acho que foi isso que cortou, pelo que eu vi aqui. Ok. Fabrício, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer juntar mais algum sedimento aí na explicação? Falar em sedimento é interessante, viu, Tasso? Porque eu sempre brinquei com o Geraldo com a ideia de que, quando eu penso em aluvião, independente dessa referência primeira aí do jurídico, né? Como o Geraldo falou, eu penso justamente nesses sedimentos que vão sendo juntados, né? Que vão sendo acumulados, né? E lembro também da ideia daquela coisa de uma sensação que eu tenho de um garimpo, assim, sabe? De algo que você, ali na beira do rio, vai também retendo, né? Entre as águas, né? Então, desde o início, a imagem que me ocorre é essa, assim, sabe? Ainda que haja uma motivação, um termo, né? Que conduza essa faísca inicial. Mas é isso, é esse rio, né? Como disse Geraldo, não é substituição, né? É acréscimo, né? É acréscimo, é alargamento de um cânone, né? De uma possibilidade, e muitos mais outros estão aí também somando de alguma forma, né? O panorama, a gente fez um recorte, um breve recorte, né? Ele não se esgota, né? Então, o panorama é mais vasto do que a gente pode relacionar. Mesmo porque o rio continua correndo, né? E novos sedimentos. Alguns sedimentos estão sendo levados, outros estão sendo acumulados, né? Alguns estão saindo. O Geraldinho foi para São Paulo, né? Eu hoje estou em Camaçari, então
mas continuamos Sul-Bahia. Exatamente. Continuamos Exatamente. Sul-Bahia. Então, eu achei bem interessante. Quando eu vi assim, eu falei, pô, aqui para nós, viu, Fabrício? Eu achei a cara de Geraldo quando eu vi o título. Eu falei bem assim, isso é invenção dele, velho. Ele adora essas analogias. Eu pensei comigo, aí eu falei, eu não perguntei nada para vocês, eu falei, vou descobrir isso na tertúlia. Não deu outra. Tá certo. A vida do Então, advogado vamos falando caminhar. com a voz do poeta. A gente tem essas coisas, né? Eu de vez em quando, e olha que eu enquanto advogado, eu não tô por questões, né, de ser servidor público, eu não estou advogando mais, mas enquanto advogado, enquanto eu fazia peças e petições e tudo, eu sempre busquei a simplicidade da escrita. Que eu sempre achei, assim, os termos usados, os procards, aquelas coisas todas, aquele juridiquês que você pega, tem gente que não é da área, lei, não entende nada. Eu sempre achei isso super estranho. Falei, poxa, a gente tem que explicar qual é a situação e o que é que a gente está pedindo dentro da lei. Então eu sempre fui bem simples, né? Mas na minha poesia eu gosto de usar essas brincadeiras. Uns abirrogados da vida, assim, os termos. Mas faz parte, né? A gente traz a nossa bagagem, vem junto com a gente na nossa arte, não tem como fugir disso. Mas eu achei a analogia maravilha. Belas e encantadoras poesias, adquiri meu exemplar na Flius. Amine Antum, pelo menos é o que está escrito. Pois é, então, antes da gente apresentar ou falar um pouquinho desses 15 que estão fazendo parte da poesia de Aluvião, me confirmem uma coisa. Ficou nas entrelinhas ou eu estou enganado? Esse é só o primeiro volume, né? Vão vir outros volumes por aí, né? Ou não? Chega de eu falar primeiro. Pode ser Fabrício agora. Você sabe que outro dia eu me peguei pensando nisso, né? Como é que seriam as possibilidades de a gente pensar no volume 2 sequencial, né? Tudo é possível, né? Com novos nomes, né? Com outros nomes é possível e a gente eu acho que até já brinquei um pouco com o Geraldinho sobre isso, né? Então a gente primeiro fica no terreno das projeções para depois tentar imaginar o que é que pode acontecer. E tudo vai depender, claro, né, da difusão desse primeiro e tal, do sucesso, da acolhida, que de toda sorte está iniciando a caminhada ainda, né, de divulgação, de circulação, né, então... E aí eu já aproveito aqui para falar que as pessoas que quiserem adquirir, entrem no site da editora Patuá, é só jogar no Google, acha fácil, Poesia de Aluvião, né, lá dentro do site da Patuá, vão adquirir o livro, e tem uma breve sinopse, enfim. E além de conhecer um espaço interessante da Patuá, que é com várias outras obras, né, de autores independentes também, né, com obras premiadas, com autores premiados, então é bem interessante. É isso, então, essa provocação tá no ar essa sua provocação aí, viu, Tasso? Eu acho que tem tudo a ver, tem meu incentivo e meu apoio, tá? Porque quando a gente fala do aluvião, a gente fala dos sedimentos que estão chegando, então o rio a água tá passando, meu filho, tá trazendo mais. Exatamente. Tá? Perfeito, deixa eu dar um clique aqui. Pronto aí, Poesia de Aluvião, editora Patuá. Qualquer coisa, procura lá no site e adquire o seu exemplar. Ou então nas feiras literárias aí, né, da vida. Falando feira literária, vai começar agora, né? Quinta-feira começa a Fligê, né? A festa literária de Mucugê, na Chapada Diamantina, na nossa, né? Então, bom, tivemos esse final de semana o Festival Literário da Praia do Forte. E em novembro nós vamos ter o nosso FLISBA, né? Nosso Festival Literário Sul Bahia. Então são espaços também de divulgação, são espaços que com certeza a gente vai estar levando aí a Poesia de Aluvião e outros lançamentos, né, que estão vindo aí
de poesia solo e também de coletâneas. Pois. Falando em coletânea, falando de Bahia, nós temos o nosso Bar dos Baianos, né? Da Costa Editora, que também traz esse recorte territorial. Né? E o Território Sul, né? Território Litoral Sul traz aí 50 poetas, né? Da nossa região. E ampliando o Sul Bahia, a gente ainda tem mais 3 territórios, né? Que fazem parte aí desse marco território Sul Bahia. Pois bem, então fale um pouquinho agora desses autores. Vamos, já fiz a provocação do futuro, agora vamos pegar o presente. Então nos apresente um pouco desses autores. Além de Geraldo e além de Fabrício, quem é que nós temos no Poesia de Aluvião? Eu vou fazer Passou, assim. sou um anjo por aqui agora. Um esperando o outro falar. Eu vou falar os nomes dos autores, eu acho muito importante que a gente cite nominalmente cada um deles. E em seguida, depois o Fabrício pode traçar alguns comentários aí, já que Fabrício é o Cicerone eterno da ADA e também da nossa antologia, né? Que é composta por todos. Antes eu queria fazer uma ressalva que eu e o Fabrício, nós tivemos muita dúvida de se deveríamos ou não, né, participar da antologia, e essa é uma dúvida que de alguma maneira não vai ser superada, porque sempre vai ter argumentos favoráveis e desfavoráveis para a participação, mas fato é que a gente concluiu, inclusive com o apoio de alguns autores que nós já tínhamos convidados, que deveríamos participar. Então vocês verão nossos nomes aqui citados, mas, enfim, deixa o mundo fazer o julgamento sobre isso. Aí eu já desisti de fazer. Os autores são Aleilton Fonseca, André Luiz Rosa Ribeiro, Daniela Galdino, Fabrício Brandão, Geraldo Lavigne de Lemos, Heitor Brasileiro Filho, Yolanda Costa, Leila Andrade, Lia Sena, Marcos Vinícius Rodrigues, Rita Santana, Rodrigo Melo, Thales Santos Pereira, Thelma Sá e Tereza Sá, por ordem alfabética, né, de referência. Que é também a ordem que elegemos para compor o livro, que foi meramente uma ordem alfabética, de modo que não tivesse nenhum outro tipo de avaliação. Né? Eu ainda vou publicar uma antologia na ordem alfabética inversa. Sabe por quê? Toda coletânea e antologia que eu participo, quando eu entrego para as pessoas, eu falo assim, lê de trás para frente, porque eu tô lá atrás. Que Tássio, aí pronto, sempre vai, ou eu sou sempre nos últimos ali, né? Por causa do teu, eu ainda vou publicar uma ao contrário, vou começar a dizer para me espere, me aguarde. É justo também, muito justo. Pois é, então, Fabrício, seus comentários. Como esses 15 nomes aí, né, e são o que mais chama atenção nesse conjunto de autores é a diversidade de mundos, né, dentro desse ofício poético, né, você tem autores com estilos diferentes, com marcas diferentes, né, com vozes, são vozes múltiplas, que têm, assim, formas distintas e muito peculiares de observarem o mundo, né, e seus fenômenos, desde a questão mais intimista até outras abordagens a mais politizantes, por exemplo, né, de um olhar crítico para o mundo, mas toda sem perder essa propriedade das emoções, do sentimento, né? A gente acredita numa poesia que é feita que, no sentido de mobilizar, né? Não é aquela coisa da matemática dos versos, né? Não é a ideia dos aspectos formais pelos aspectos formais, né? Mas sim pela capacidade transformadora que o texto poético tem. E a gente observa muito, né, ao selecionarmos os poemas, né, eu e o Geraldo ficamos
muito felizes em constatar de imediato essa diversidade de pensamento mesmo, né? Então cada autor é uma escola, né? Com seu conjunto de emoções, de sentimentos, de possibilidades, enfim. E descortinando para a gente formas e formas de ver o mundo, né? De olhar para o mundo assim, com aquilo que tem de melhor, assim, né? Dentro de cada um, esse olhar desperto, esse olhar lúcido, esse olhar, né, sentimental, né? Então, que a poesia é motivada pelo sentimento, né? Por aquilo que brota, né? Por aquilo que incomoda, por aquilo que gera inquietude, né? E a gente viu isso, né? A gente viu um acervo fabuloso de vozes com possibilidades, né? Múltiplas. Isso é fabuloso, assim. Que bom que pensamos diferente, né? Que bom que contribuímos cada um com com seu ofício, com sua voz, com sua marca pessoal, né? E isso vai nos provocando, né, a ver que o mundo é isso, é um mosaico de inconformidades, de inacabamentos, né? E de possibilidades, enfim, né? É interessante também que essa diversidade que Fabrício fala, ela revela as diversas travessias que ocorrem dos autores com o território do sul da Bahia, né? Então, existem muitas relações entre esses autores com o território, e alguns que nasceram e deixaram o território, outros que nasceram fora e foram para o território, alguns que tiveram passagens, outros que tiveram formação, outros que têm família, outros que são arraigados nessa terra, uns que nunca saíram, né? Então, é muito interessante essa diversidade ser espelhada também na diversidade do conteúdo, né? E também ser espelhada na diversidade estética das poesias que estão aqui, sendo que todas elas prezam muito pela liberdade estética. E achei, assim, foi muito prazeroso perceber também que são vozes que marcam uma posição, que elas principalmente são vozes que se põem, que falam sobre temas que consideram relevantes, e não é uma poesia como poderia dizer, voltando para a questão estética, não é uma poesia meramente estética, uma poesia meramente pelo belo, mas sim poetas que têm uma voz e que fazem questão de apresentar essa voz nesse livro, assim. Acho que Fabrício falou bem sobre essa questão e achei que isso tem um valor muito precioso, né? Ok. Nesse processo de escolhas o livro cada poema, não, desculpa, cada poeta vem com um poema, com quantos poemas, ou tem mais, tem menos, como é que foi isso? Foi uma escolha temática ou foi uma escolha livre? Como é que foi esse processo? Conta pra gente aí. Contem. E aí, Fabrício, quem começa? Pode começar, Geraldinho. Bom, a gente teve muitas reuniões, né? Como eu disse, foram muitas horas dedicadas para a produção do livro. E as primeiras reuniões foram para definir parâmetros assim do convite, né? Afinal, é uma carta convite que a gente envia para os autores. E a gente decidiu que a gente convidaria esses autores a participar da antologia, explicando a eles quais eram nossas pretensões, né? De quantos autores nós queríamos que participassem, quais seriam eles, onde a gente gostaria de publicar. A gente teve o cuidado de antes conversar com o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá, e conseguir com ele uma aprovação
na confiança do nosso trabalho, né, Fabrício? E conseguir com ele essa aprovação para a gente poder fazer a carta convite para as pessoas, informando que a gente tinha pretensão de publicar com a editora Patuá. A editora é uma super editora e o Eduardo é mais do que um super editor, né? Então, juntamente com a Pri, que está com ele nessa labuta, e a equipe da Patuá. Então, a gente teve várias reuniões e aí dentro desse processo a gente convidou as pessoas a disponibilizarem para nós em torno de 10 poemas e que dentre esses 10 a gente faria escolha de 7 poemas de cada autor. Não teve nenhum tipo de regra estética ou de conteúdo, nenhum tipo de predeterminação a respeito dos poemas, de tamanho, nem nada. A gente só pediu que fosse esse número para que a gente pudesse dar uma unidade ao livro. O livro ele precisa de uma unidade de conteúdo, ele precisa ter um sentido. A gente já tinha ali uma espinha dorsal do livro, que era esse conceito da poesia de aluvião, esse conceito uma questão dos novos territórios da literatura subaiana contemporânea, mas a gente precisava também que os poemas conversassem entre si, né? E para isso a gente precisava naturalmente fazer escolhas ali, e a escolha foi um pouco disso, né? E daí a gente, depois que recebeu os poemas, teve muitas reuniões para discutir. Acho que Fabrício pode seguir aí antes que eu fale tudo. As reuniões, assim, primeiro que o livro nasce lá no iniciozinho acho que um pouco antes até do contexto de pandemia e tal, né, a ideia, o projeto e tal, e ele é atravessado pela avalanche que a pandemia causou, né, e o projeto ficou parado um tempo, assim, justamente por causa dessa dificuldade, porque a gente lidou, assim, não somente com essa questão de podemos trabalhar coisas do modo virtual e fazer reuniões e tudo mais, como a gente fez várias, e foi uma experiência muito interessante. Inclusive, as reuniões que a gente fez, elas foram reuniões assim virtuais de leitura exaustiva dos textos, de revisão, de seleção, tudo isso, né? Tudo muito pensado, um diálogo uma experiência muito bacana, que através da qual pela qual eu não tinha passado ainda, né? E acabou a gente bolando essa ideia de conversar eletronicamente ali, porque era o contexto de limitação que a pandemia impunha, né? Mas que foi altamente produtivo porque a gente usou a ferramenta a favor desse projeto, né? A ferramenta digital. Então, assim, quando a gente fala dessas escolhas e tudo mais, o Geraldo muito bem falou que não houve uma temática, né? A gente convidou esses poetas e acreditando nessa peculiaridade de cada autor, né? E, assim, como eu disse, o projeto ficou afetado pela pandemia, né? E porque isso mexeu emocionalmente com todos nós, né? Aquilo foi devastador. 20 e 21 foram anos bem difíceis, né? Mas, assim, o projeto resistiu, né? Porque a gente, né, acreditou e os autores também nos confiaram essa missão, né? Toparam, enfim. E a gente seguiu adiante e ver o livro fisicamente pronto, né? Você falava sobre o amor táctil, né? Que a gente tem pelos livros. Eu tenho essa característica. Cheiro, o tato, o cheiro, enfim, do livro, né? Abrir um livro é uma experiência maravilhosa, né? Então, tem faz a gente mergulhar no universo, né? A partir da leitura, né? O universo do outro, né? Outros universos, enfim, nos transporta a lugares outros e só vai sedimentando, né? Eu acho que o aluvião ele se transforma pela leitura, nesse sentido que o Geraldo pensou. Ele vai se
se sedimentando cada vez mais e sai dos emissores, dos escritores que produziram a obra e vai para esse leitor que transforma, né? Reconfigura a coisa, ressignifica do seu modo. Isso que é fabuloso, né? Saber que o livro vai chegar para além de quem produziu, né? E gerando novos sentidos, enfim. E as pessoas são afetadas pela literatura, como a gente sabe, das formas mais diversas possíveis, né? Agora, assim, e normalmente, né, na maioria das vezes, sempre de forma positiva. Isso que é o mais interessante. E o que nos dá a sensação de prazer, né, no que a gente produz. Porque o outro, quando recebe, né, e sempre traz na maioria das vezes, um alento, um calento, um abraço, um carinho. Né? Isso é bom. Falando em carinho, em acalento, em lento, tragam poesia pra gente agora. Já falamos muito do livro, vamos poetizar um pouco agora. Então, não é ainda aquela poesia que eu pedi para vocês separarem para o final. Tá? É só um intervalozinho para a gente conversar mais um pouquinho. Aquela do final é pro final do nosso bate-papo. Tá bom. Tá? Então, o que é que vocês trazem para a gente agora? Eu acho que penso que a gente poderia ler, né, poemas. Eu vou ler poemas do próprio livro, de autores do livro. Então, deixa eu só escolher um aqui rapidinho. Eu faço a brincadeira do sorteio no recital, às vezes, assim, diga um número, aí quem está nos assistindo diz um número, aí eu vou na página e leio. E geralmente saem umas coisas assim bem interessantes, sai uma ligação, porque os deuses das artes, eles criam uma linha que a gente não vê, mas que existe. Né? Então os recitais, eles se governam, eu não tenho controle nenhum, então tem essa brincadeira, né? Eu vou ler um poema de Tales Santos Pereira, acho que é justo também que eu leia um pedaço da biografia dele, vou fazer a leitura aqui. Tales Santos Pereira Tales Santos Pereira. Sobre as fricções que tais letras capturam, diz de si mesma somente o que o desconhecimento lhe permite. Bicha macumbeira e negra. Das e nas letras pesquisa, é toda a corpa e território, andarilha das movências que persegue. Verso farrapo nas linhas tortas da escritura, voz dia dissonante, noite estrelada, madrugada de enigmas na reverberação de paredes ocas e palco assombrado em performances nuas. Tales, talita, tales. É todas elas e nenhuma delas. E será também todas as outras que porventura imaginarmos. O poema que farei a leitura é Good Citizen. Lá vem o cidadão de bem, descendo a rua da moralidade. Carrega o crucifixo, anda adornado com salmos e versículos. No entroncamento dos vícios, avista a horda de degenerados. O ódio imantado atiça e carrega seu arsenal de valores morais. Lâminas, pedras, porretes e armas. Se há de matar, encontra justificativa nas linhas divinas, todo sacrifício não expiatório para expiar vidas abjetas, mas deixe-se tudo limpo, nada de sangue no frontispício da nação. O cidadão de bem nada teme, nada deve, em nada vacila. Deus não criou o homem à sua semelhança, somente o cidadão de bem, povo eleito para a República Celeste. Mas o diabo, não satisfeito, já sabemos porque se tinge de vermelho, no dia da faxina dos pervertidos, insiste em bater os tapetes. Nesse dia não vemos os cidadãos de bem. Há quem diga que lhes coça o nariz, só de imaginar a poeira dos tapetes ocultos no sótão. Talismã, Tales de Mileto, Tales Pereira. Inclusive tem algumas participações. Falou dele aqui. E agora? Não, rapaz, eu disse para vocês que os deuses das artes, eles traçam as linhas que a gente não enxerga, mas elas existem. Tales, meu filho, nós estamos falando de você, sua orelha coçou, não foi? Por isso que apareceu aqui. A poética de Tales é sempre um tapa na cara.
é sempre contundente, forte, é sempre incisiva. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito desse cabra. Ele já esteve algumas vezes aqui no Tertulias, já esteve aqui solo como convidado. Então a gente conversou e conheceu um pouco mais da história dele, das vivências, dos estudos, falando da autobiografia, enfim. Thales também já esteve aqui soltando seu vozeirão, que canta pra caramba. Então já esteve aqui em alguns recitais. E já esteve aqui também com as nígeras, né? As nigeiras, que também é um projeto bem interessante de apoio à produção cultural, à produção literária. Então fica a dica aí. Essa grande figura está no Poesia de Aluvião, né? E está aí com a gente e já está intimado, viu, moço? Você está botando aí comentário, viu, moço? Já está intimado para a última terça-feira voltar aqui, porque a gente vai fazer o recital poético do final do mês, Poesia de Aluvião. Então, se vira! Certinho, gente. E Fabrício, o que é que você traz pra gente agora aí de poesia? Olha só, trago aqui um poema bastante sensível da Rita Santana, né? Que é uma poeta bastante representativa da nossa região, uma grande poeta, atriz, né, escritora, enfim, a Rita e tem uma poesia muito carregada de memória afetiva, de lirismo, né, os temas ligados ao amor, né, esse sentimento que nos está sempre à flor da pele, né? E o poema que eu vou ler agora é um poema que ela dedica ao pai, né, e se chama Meu Pescador, para Edilton, bispo de Santana. Meu pai morto passeia de ônibus entre o Pontal e o Iguape. Demora-se na Sapitinga para ver o sol descansar em seus ombros de pescaria. Arraias serão sempre bem-vindas e o mar, porque tudo na vida é o mar. Aterriça sóbrio na praia do Marciano para a contemplação das embarcações. Imagina a frieza das águas corroendo seus joelhos. Recorda os monstros marinhos e fugas heróicas em noites de tempestade. Saboreia bagres, sardinhas e peruás. Prepara as iscas com as mãos da memória. O sal penetra sua matéria de ausência. Após o incêndio solar e a inundação de azul nos céus de Ilhéus, ele navega para a infinitude dos mistérios. Do alto, contempla as ilhotas de que somos feitos. Contempla as mazelas de que somos feitos. Contempla nossas tibiezas e parte com sua alma de ínsula. É isso. Rita Santana, Meu Pescador. Rita Santana. Ela falando do pai, ela poetizando pro pai, e eu aqui viajando com o meu pai. Mas é isso. Belíssimo poema. É um belíssimo poema. Rita Santana, que é uma figurinha energética, né? Então, grande representação realmente da poética das artes, né? Aqui do Sul Bahia. E muito bom, né? Ainda não tive o prazer de tê-la aqui conosco, mas no tempo certo ela virá. Ela de vez em quando aparece aqui, acompanha a gente e tudo, mas não tive Acho que ela estava aqui no começo. Olha a Rita aí. Rita tá aí. Querida. Muito querida. É isso. Então, breve a gente vai ter aqui, com certeza. Ela estará aqui na tela para bater esse papo com a gente, porque merece. Né? Porque eu sei que tem muita história para contar. E eu já falei isso para ela. Eu estou falando de novo, ao vivo. Né, Ritinha? Então é isso. Gente, já que falamos, vocês trouxeram poemas que estão no livro. Como eu ainda não estou com um livro em mãos, mas eu estarei, com certeza. Eu vou trazer um que eu acho que é uma pessoa também que traz essa representatividade, né? Ele
nesse rio nosso, Subaía, ele juntou muitos sedimentos e vocês com certeza reconhecem e conhecem esse poeta que eu vou trazer para a gente aqui agora. Diastria. No ranger dos dentes, no cortar da língua, palavras trabalhadas. No arrumar dos versos, no fazer poemas, as estrofes buriladas. No escrever do texto, no diagramar da página, o livro que se abre. No leitor de acaso, de olhos apressados, o trabalho ignorado. No lembrar da obra, com o passar do tempo, versos premiados. Diastria, de Rui Povas. Acho que deu uma fechar. Fechar Ele do esse Rui, grande Rui Povas. Grande Rui Povas. Rui é patrimônio, né? Um patrimônio, né? E é impressionante como a linguagem dele consegue se conectar muito bem assim com a poesia e com as muitas formas de expressão poética, né? Como ele navega muito bem nas várias linguagens da poesia. Rui é um grande escritor, né? Assim como Rita e Tales, que foram citados aqui, são também grandes escritores. Rui, no alto de sua grande experiência também, né? De muitos anos de vida e sabedoria acumulados. Então, Isso, tive com ele aqui o mês passado, né, numa tertúlia assim, magnética. Eu falando do poema de Rita, né, que me fez lembrar meu pai, aí meu pai que está nos assistindo colocou o comentário. Fez lembrar do meu querido Ilhéus. Aí ele deixou o comentário dele aí. E realmente fez. Eu já tinha feito essa referência e aí eu encontro. Tales dizendo que é fã incondicional da obra e da existência de Rita Santana e da Ritinha agradecendo aí os louvos e os elogios, que são todos merecidos, com certeza. Pois é, gente, mas vamos lá, agora a gente vai... Nós tivemos o nosso momento poético dentro da nossa tertúlia, mas vamos falar um pouco mais do livro. O Efson fez uma pergunta mais cedo aí, que eu quero passar para vocês agora, para vocês responderem. Efson quer saber o seguinte, eu vou ampliar um pouquinho a pergunta dele. Ele fez assim, quando é que nós vamos ter o lançamento em Salvador? Aí eu aumento um pouquinho a pergunta. Como é que está a projeção de vocês aí de lançamentos? O que é que vocês estão pensando de atividades para divulgação, enfim, para apresentação ao público desse filho de vocês aí? Conta pra gente. Começa ou você começa? Bate para o ímpar aí, vocês dois. Vai lá, Fabrício. A gente começou, a gente foi muito feliz em poder lançar na Festa Literária de Ilhéus, né? Onde o livro, a gente teve um dia específico que foi feito o lançamento lá na Festa Literária, a gente correu para que, no bom sentido, para que tudo desse certo e a gente conseguisse receber os primeiros exemplares aí, a primeira tiragem, a ponto de lançar na Festa Literária de Ilhéus. E depois outras possibilidades a gente está construindo, né? Deve haver um lançamento a partir da Academia de Letras da Bahia, em Salvador, um livro lá, exatamente, capitaneado pelo Aleilton, pelo Marcos Vinícius, e a data ainda não está definida, né? Era alguma coisa agora para o começo de agosto, mas temporariamente foi adiada e depende de confirmação e tal. Mas o espaço, em princípio, em Salvador, por exemplo, deve ser a Academia de Letras da Bahia, né? Lembrando que temos 3 autores, né, lá em Salvador. A Rita Santana, que o Fabrício recitou o poema aqui há pouco, e ela está aqui presente, assim também como Marcos Vinícius e Aleilton, que foram referenciados aí na fala de Fabrício. Então, se ocorrer esse lançamento, ao menos teremos 3 autores e avaliaremos, Fabrício e eu, a possibilidade de irmos ou não. Porque o livro também é Fabrício, eu acabei te cortando, né, pela importância de dizer que Rita e Marcos e Aleilton estão lá em Salvador, mas é um livro que não é nosso no sentido de meu e de Fabrício,
mas nosso, no sentido dos 15 autores que estão aqui, né? Tivemos o trabalho de organizar, mas é um livro de coautoria, né? De vários autores e também dos leitores e autores regionais, assim, então, da Bahia e do Brasil. Ok, beleza. Então, devemos ter, né, ainda a data confirmada, devemos ter esse lançamento em Salvador, capitaneado aí, né, pelo Aleilton e os outros que são de Salvador, provavelmente na Academia de Letras da Bahia. Perfeito. Talvez a gente faça evento virtual também, né, Fabrício? A gente falou um pouco sobre isso. Então, Isso, eu lembrei aqui agora. Lembrei aqui agora que a gente já tem uma agendado um programa num dos canais da academia, no canal do YouTube da Academia de Letras da Bahia, um programa capitaneado pelo Marcos Vinícius, né, um programa de bate-papo, de entrevista. A gente vai figurar também ali numa entrevista. Eu, Geraldo e possivelmente o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá, né? Uhum. E a gente tá só para confirmar a data, que não deve ser algo demorado. Talvez até dentro desse mês ainda. Fora isso, as possibilidades virtuais, né? A gente acaba voltando pro virtual, né? Sempre, né? Não sai dele nunca. O virtual não vai, né? Ele, na verdade, ele já existia, ele foi fortalecido pela situação que nós passamos, né? E não vai voltar mais ao status quo antes, né? Vai continuar com força, mesmo com os eventos presenciais. Agora eles são eventos mistos, né? Muito mais mistos. Não existem mais eventos meramente, né, presenciais. Sempre tem uma transmissãozinha, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem um pezinho no online, sempre tem um pezinho na grande rede. No mínimo, o pessoal pergunta... Desculpa. Não, pode falar. No mínimo, o pessoal pergunta assim, e aí, não vai gravar e colocar no YouTube depois, não? Pelo menos isso. Se não vai ser ao vivo, coloca o vídeo lá depois para assistir. Pois é, sempre, velho, não tem mais como fugir disso, né? A gente tem que ir se adaptando. E já fica o convite que eu fiz no início, volto a fazer agora, né? Para na última terça-feira de agosto, se a memória não me falha, é 29, eu acho. Eu preciso confirmar isso direitinho. 22 e 7, 29. É dia 29 de agosto, então, vocês já estão intimados para estar aqui, junto com... Aí a gente pode receber até os 15, tá? Só depende da disponibilidade de cada um. Então, agora eu passo a bola para vocês, manterem contato com eles, reforçarem o convite para na última terça-feira estarem aqui. Então, a gente pode botar todo mundo na tela, tá? Para apresentar cada autor e ele, né, trazer sua poesia. Não vai ser uma entrevista, é uma participação. Mas a gente faz essa brincadeira como a gente faz nos nossos recitais poéticos. Então, entra um, fala um pouquinho, fala seu poema, né, dá seu recado, entra, sai, entra outro e aí vai. E assim a gente vai nessa dinâmica. Então, já jogo a bola agora para vocês, né, para a gente estar aqui de retorno, falando sobre o livro na última terça-feira, agora de agosto, dia 29. Ok? Pronto. Então, eu vou passar agora a bola para vocês, para as considerações e para trazer aquele poema, agora sim, aquele poema que vocês separaram aí, que eu não sei qual é, mas eu pedi que vocês separassem, né, para vocês fazerem as considerações de vocês e trazerem aquele poema que vocês separaram para esse momento. Então eu vou passar a bola agora, para não ficar batendo para o ímpar aí vocês dois, eu vou passar a bola para Fabrício e deixar o Geraldo por último. Os últimos serão os primeiros, né? Vamos lá. Separei aqui. Eu separei aqui um poema meu, né? Curtinho. E assim, já é para fazer as saudações finais, Tasso? Isso. Então, o que dizer, né? De uma possibilidade de ter esse espaço para poder dialogar, para poder dar um pouco de visibilidade para o livro. Falar de poesia também, né? Falar desse sentimento que mobiliza a gente a fazer iniciativas como essa, né? E várias outras, né? Cada autor que está nesse livro aí tem sua obra publicada em algum
em algum livro, materializado em algum livro, ou constante em algum site, ou revista, enfim, né? E todos esses movimentos são válidos. A gente, digamos que o que a gente fez foi fotografar um determinado instante, né? Perfeito. E poder dividir aquilo com as pessoas. Mas vamos lá, tem um poema aqui que me é muito caro e representativo, que se chama Palavra e Cinza. Escrevo palavra e cinza para bordar a longura do dia. E tenho dito, gravar na carne este grito de vidro e corte. Na cirurgia do poema, um laço se perdeu. Epifania sem causa. É isso. Poema curtinho, palavra e cinza. E é isso. Com ele eu me despeço agradecendo pelo espaço, Tássio, por toda essa militância que você faz aí a favor da literatura, da poesia, enfim. Muito grato. Obrigado por nos oportunizar esse espaço de poder divulgar, né, essa obra, e assim, tendo autores de tão valioso quilate também, né? Toda a reverência deve ser feita por os autores. Nós somos apenas organizadores dessa fotografia, né? Desse registro desse instante. É isso. Muito obrigado, Tássio. E obrigado a todos que entraram na live também. Os que te passaram, que estão e aqueles que virão, porque a live vai ficar gravada. Ótimo. E com certeza outras pessoas, né, passarão as vistas aqui por nós, por esse bate-papo nosso. Geraldinho, tá contigo. Eu reitero as palavras de Fabrício, de agradecimento pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre a antologia, sobre esses poetas que tivemos a oportunidade também, né, de reunir nesse livro, e principalmente agradecer por ter esse veículo aqui de divulgação da literatura, né, de divulgação da poesia, e por persistir aqui nesse projeto que você desenvolve há bastante tempo, dando oportunidade às pessoas como nós que militam aí, insistem, né, na produção literária no nosso país. Eu vou ler um poema que escolhi também, que fala um pouco dessa paixão pela poesia e pela liberdade. O nome é Poesia Pura. Quero a poesia não edificada, que transita na campina da planície inabitada. Quero a poesia que anda... Saiu o som, não foi? Falhou o som, Foi. Geraldinho. Eu acho que travou, né? Sabe o que aconteceu? Apareceu uma mensagem de que minha bateria estava acabando aqui, eu acho que ele trava. Eu posso voltar? Vou dar Pode sim. Vou rebobinar aqui. Como dizem, como dizem os antigos, como nós, que conhecemos as fitas cassete. Vou rebobinar aqui. Poesia pura. Quero a poesia não edificada, que transita na campina da planície inabitada. Quero a poesia que anda a pé, beija os loucos e afaga os tortos. A lua que ninguém mais nota, o lusco-fusco que a cidade ignora. Quero a poesia marginalizada, ultrajada, mas não contaminada pela vilania. Quero a poesia sem sucesso, a poesia que nega o ego, a semente que a árvore lança ao vento, a flor que desabrocha imaculada na lama. Quero a poesia da infância, sem regras, métrica ou rima. A poesia que desatina, o peão que sempre gira a última dança, a pipa que não teme o céu, a chuva ou o vento. Poesia pura. Parabéns a todos, Primo Geraldo arrasou. Parabéns, queridos, e tinha no recado aí. Parabéns, querido Geraldo e Fabrício. Recomendo a leitura do livro, a mensagem que Efson nos deixa aí. Obrigado
gratidão a vocês também por terem aceitado o convite, estar aqui conosco para a gente falar sobre poesia, para a gente falar sobre o livro, né, Poesia de Aluvião, esse retrato, não, deixa eu ver o sobrenome direitinho aqui, o sobrenome do livro. Deixa eu achar aqui. Eu achei interessante. Eu peguei o livro, aí veio com nome, sobrenome e ainda veio com apelido. Vamos lá, deixa eu ver aqui, falar o livro, o nome certinho. Vamos lá, aqui, papapá, assim. Eu quero aproveitar para agradecer a manifestação de todo mundo. Tenho visto muitas mensagens aqui também. Então, Isso. agradecer a presença das pessoas e Liacena tá aí conosco aí, ó, deixou a mensagem. Então Poesia de Aluvião, Novos Territórios da Literatura Subaiana. 15 autores, mais de... Quantos? São 7 de cada, né? Então 70, 100, mais de 100 poemas para você curtir, para você saborear, para você se deleitar, para você se emocionar, para você se analisar, para você cair na real, para você conhecer um pouco mais da realidade, enfim, porque são poetas diversos e poemas também. São diversos afins, né? É isso, meus queridos. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de todos que estiveram conosco até agora. Só lembrando, na próxima terça-feira, às 19 horas e 51 minutos, aqui no Tertúlios com você, nós recebemos mais um convidado. E na última terça-feira do mês, nós vamos ter Poesia de Aluvião no nosso recital poético. Forte abraço, fiquem todos com Deus.